Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, aqui quem vos fala é o irmão Ferreira, Atalaia de Deus. Nós vamos gravar uma mensagem que eu sei que vai ser muito polêmica, porque nós vamos falar sobre a ceia do Senhor Jesus Cristo. Querida Irmandade, veja a diferença da ceia do Senhor Jesus Cristo para a Santa Ceia dos religiosos. Porque na Bíblia não tem essa palavra Santa Ceia. Jesus Cristo não chamou de Santa Ceia, os apóstolos não chamaram de Santa Ceia. Então, por que os religiosos chamam de Santa Ceia? Porque realmente a ceia não é a ceia do Senhor Jesus Cristo. É a ceia dos religiosos, o qual eles celebram da maneira que eles aprenderam com os seus líderes mais velhos e assim continuam celebrando. Mas nesta mensagem, queridos irmãos, nós vamos mostrar com base na Bíblia, uma passagem da Bíblia que vocês nunca ouviram nenhum dos vossos líderes mencionar para vocês. Porque todos os dias de ceia, os seus pastores, líderes, só lê 1 Coríntios 11, do 23 em diante. Mas ele não lê o texto, só lê o contexto. Nós temos que ler texto e contexto para nós entender o significado da ceia que Paulo estava falando naquele dia para os coríntios. Então, queridos irmãos, nós vamos dar início aqui a essa gravação. Os irmãos tenham paciência que talvez ela vá ficar um pouco extensa, um pouco comprida, mas tenham paciência que os irmãos vão ouvir uma mensagem que os irmãos nunca ouviram. Deus em Cristo seja louvado. A Igreja de Jesus Cristo diga amém. Meus queridos irmãos, irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Esse ministério esteve oculto em todos os tempos, em todos os séculos, em todas as gerações. Como para cada época Deus tem um atalaia para levantar na terra, então, nesses últimos tempos, não pode ser diferente, porque Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo Deus de ontem e de hoje, e é um Deus eterno. Irmãos, irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, Deus não levantou este ministério para fundar mais uma religião na terra, para fazer confusão no meio das outras religiões aqui na terra. Esse ministério tem como objetivo revelar a verdade das Escrituras Sagradas para os povos da terra. Não podemos acrescentar e nem diminuir nenhum tio e nenhum cedilha das Escrituras Sagradas. Vamos tomar como base para a nossa mensagem um ponto das Escrituras Sagradas que se encontra em João, capítulo 6, versículo 22 a 71. Vamos meditar nos versículos 60 a 71. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus Cristo em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito que vivifica e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus Cristo desde o princípio os que não criam nele. E disse-lhe: por isso eu vos digo, que ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então os seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com Jesus Cristo. Então disse-lhe Jesus Cristo aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna e nós cremos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Respondeu-lhe Jesus Cristo: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo? Isso dizia de Judas Iscariote, que era o que ia traí-lo, sendo um dos 12. Amados irmãos, irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, vamos abordar um assunto muito polêmico. Vamos falar sobre
a ceia que os religiosos celebram nas suas igrejas. É lamentável a idolatria que os religiosos fazem com a ceia. Para começar a idolatria dos religiosos, chamam a ceia de Santa Ceia. Isso é a idolatria dos religiosos com a ceia deles. E pior do que a idolatria, é pior do que a idolatria da Igreja Católica Romana. Ou seja, das imagens de escultura da Igreja Católica Romana. O segredo da ceia do Senhor, Jesus Cristo, está em João 6,63. O Espírito que vivifica e a carne para nada aproveita. A ceia do Senhor Jesus Cristo é espiritual. Todas aquelas palavras que o Senhor Jesus Cristo falou sobre comer a sua carne e beber o seu sangue, até hoje os religiosos ainda não entenderam o que vem a ser as palavras do Senhor Jesus Cristo, comer a sua carne e beber o seu sangue. O Senhor Jesus Cristo disse que celebrasse a sua ceia em sua memória até que ele voltasse. Mas isso ele disse quando ainda estava vivo, não tinha passado pelo Calvário ainda. Os religiosos não entendem as palavras do Senhor Jesus Cristo sobre a sua ceia. O Senhor Jesus Cristo revelou para Paulo o que é celebrar a ceia do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos, irmãs e ouvintes, vão ouvir nesta mensagem uma palavra que vocês nunca ouviram sobre a ceia do Senhor Jesus Cristo. Vocês têm ouvido muitas vezes os seus líderes religiosos em todas as ceias ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 34. Vou fazer uma pergunta aos irmãos e ouvintes. Paulo elogiou aquela ceia celebrada pelos aqueles religiosos? Tem um ditado popular em que se diz: texto sem contexto vira pretexto para se pregar heresias de perdição. Os religiosos não leem os textos e contexto dos ensinamentos de Paulo sobre a celebração da ceia do Senhor Jesus Cristo. O texto e contexto dos ensinamentos de Paulo sobre a ceia do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 11, 17 a 34. Aqui está texto e contexto, para que se leia para a gente entender o que é a ceia. E se Paulo elogiou essa ceia celebrada pelos coríntios. Quem já prestou atenção? Os líderes religiosos não lê texto e contexto sobre os ensinamentos de Paulo, sobre a celebração da ceia do Senhor Jesus Cristo. Eles pulam o texto que começa nos versículos 17 a 22. Começam a leitura dos versículos 23 a 34. Irmãos, vocês nunca ouviram uma explicação correta das palavras de Paulo sobre a celebração da ceia que os coríntios estavam celebrando. A mesma ceia celebrada pelos coríntios está sendo celebrada por mais de 90% dos religiosos do século XXI, no terceiro milênio. Os líderes religiosos copiaram a ceia dos coríntios. É a mesma ceia que os coríntios celebravam ou estavam celebrando, os religiosos celebram nas igrejas denominacionais hoje no século XXI. Vamos fazer a leitura de 1 Coríntios 11, 17 a 23, que é o texto principal do que Paulo falou sobre a ceia celebrada pelos coríntios. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio, até que importa que haja heresias ou dissensões, para que os sinceros se manifestem entre vós. Porquanto, de sorte que quando se ajuntam em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro se embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber?
Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Louvar-vos-ei nisto? O que direi nisto? Louvar-vos-ei? Não vos louvo. No versículo 23, Paulo termina o texto sobre a ceia do Senhor Jesus Cristo. Nos versículos 24 a 34, Paulo começa o contexto sobre a ceia do Senhor Jesus Cristo. Paulo prossegue os seus ensinamentos sobre a ceia do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos já têm decorado 1 Coríntios 11, 23 a 34, mas nunca ouviram seus líderes pregar o texto de 1 Coríntios 11, 17 a 23. Jamais os líderes religiosos, em um dia de ceia, poderiam ler 1 Coríntios 11, 17 a 23. Somente neste texto se descobre as heresias nas ceias das religiões, que não tem nada a ver com a ceia do Senhor Jesus Cristo. Paulo chamou aquela ceia celebrada pelos coríntios de heresias. Paulo diz para os coríntios, no contexto dos versículos 23 a 34, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Tudo o que Paulo ensinou sobre a ceia do Senhor Jesus Cristo, ele aprendeu com o próprio Jesus Cristo. Paulo aqui repete as palavras do Senhor Jesus Cristo que está escrito nos evangelhos do Senhor Jesus Cristo. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. O Senhor Jesus Cristo, quando pregava estas palavras sobre a ceia, ele ainda não tinha passado pelo Calvário da cruz. Jesus Cristo estava mostrando para os seus ouvintes que ele iria passar pela cruz do Calvário para fazer uma nova aliança com os povos da terra. Um novo testamento, isso é, depois da sua morte. A velha aliança estava anulada. O que tinha validade agora era a nova aliança feita no sangue derramado na dura cruz do Calvário. Jesus Cristo estava ensinando, ou seja, Jesus Cristo estava assinando o Novo Testamento com uma caneta. E nesta caneta, no lugar de tinta, tinha o precioso sangue de Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos e ouvintes, os religiosos ainda não entenderam o Novo Testamento assinado por Jesus Cristo. É lamentável de se dizer, mas nós não podemos nos omitir de falar estas verdades sobre a ceia celebrada pelos religiosos ou suas religiões. Não é a ceia do Senhor Jesus Cristo, é uma ceia criada pelos próprios religiosos e suas religiões e suas lideranças. Os religiosos estão certos de que, no dia da ceia, estão comendo o corpo de Cristo e bebendo o sangue de Cristo. Conforme os ensinamentos de Paulo aos Coríntios, a ceia celebrada pelas religiões é uma heresia. 1 Coríntios 11, 19. O mesmo está acontecendo com a ceia celebrada pelas religiões, hoje no século XXI. Heresias de perdição. E eles não sabem discernir o corpo do Senhor Jesus Cristo e tomam a ceia para sua própria condenação. Chamam um pedaço de pão de corpo de Cristo. Ou seja, chamam um pedaço de pão feito pelo homem de corpo de Cristo. Chamam um líquido da fruta do vinho de sangue de Jesus Cristo. É não discernir o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Irmãos e ouvintes, vejam a idolatria dos religiosos. Celebram a ceia com pão e suco de vinho. O pão eles transformam no corpo de Cristo e o suco da uva no sangue de Jesus Cristo. Veja a idolatria dos religiosos com a ceia deles. Eu digo ceia deles porque a ceia não é a ceia do Senhor Jesus Cristo que eles celebram, é a ceia dos religiosos. Não vou generalizar que são todas as religiões que fazem isso.
Mas tem muitas religiões que fazem isto. No dia da ceia, quando terminam a ceia, o pão e o vinho que sobra, eles enterram. Aonde se encontra o discernimento dos religiosos sobre o corpo do Senhor Jesus Cristo? Porque enterrar um corpo vivo, se realmente a ceia dos religiosos é o corpo e o sangue de Jesus Cristo, e o sangue do Senhor Jesus Cristo, se Jesus Cristo está vivo, como se pode enterrar um corpo vivo? Como faz muitas religiões, consagra o pão e o vinho e torna o pão em corpo de Cristo e o vinho em sangue de Cristo. Se realmente o pão e o vinho fosse o corpo de Cristo, como poderiam enterrar o corpo de Cristo? Se ele está vivo, os religiosos não sabem discernir o que venha a ser o corpo de Cristo. Por isso, Paulo disse que tem muitos mortos por não discernir o corpo de Cristo. O povo de Coríntios estavam certo que estavam celebrando a ceia do Senhor Jesus Cristo de modo correto. O mesmo que estava acontecendo com os religiosos de Coríntios está acontecendo com os religiosos do século XXI, no terceiro milênio. Pensam que estão celebrando a ceia do Senhor Jesus Cristo de modo correto e estão celebrando a mesma ceia dos coríntios, ou seja, dos religiosos daquele tempo de Paulo em Coríntios. Como está escrito em 1 Coríntios 11, 17 a 34. Paulo não aprovou a ceia celebrada pelos coríntios. Paulo também não aprova esta ceia celebrada pelos religiosos denominacionais do século XXI. Irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, os religiosos nunca entenderam aquelas palavras de Jesus Cristo: comer a sua carne e beber o seu sangue. Quem não comer a minha carne e beber o meu sangue não tem parte comigo. Será que Jesus Cristo estava falando do pão e do vinho? O pão é a carne de Jesus Cristo e o vinho é o sangue de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. O que significa para os religiosos comer a carne e beber o sangue de Jesus Cristo? Será que este pão e este vinho que os religiosos tomam nas ceias é a carne e o sangue de Jesus Cristo? Será que todas as religiões que comem o pão e bebem o vinho nas ceias têm a vida eterna? E vai ressuscitar no último dia, gloriosos, só porque comiam o pão e bebiam o vinho nas ceias? Este pão e este vinho das ceias dos religiosos garante a salvação e a vida eterna? Os religiosos estão certos de que quem não participar deste pão e deste vinho da ceia deles não vão se salvar, porque não estão comendo a carne e bebendo o sangue de Jesus Cristo. Irmãos e ouvintes, este pão e este vinho da ceia dos religiosos não tem nada a ver com a ceia do Senhor Jesus Cristo. Se eu lhe perguntar, você sabe me responder? O pão é fabricado pelas mãos dos homens, o vinho é fabricado pelas mãos dos homens. Jesus Cristo também foi fabricado pelas mãos dos homens? O corpo e o sangue de Jesus Cristo não é artificial, como é artificial o pão e o vinho das ceias dos religiosos. Não há nenhuma possibilidade de alguém comer a carne e beber o sangue de Jesus Cristo, apresentado no pão e no vinho. O pão é pão e o vinho é vinho. O pão jamais deixará de ser pão e o vinho jamais deixará de ser vinho. Os religiosos sabem que Jesus Cristo transformou a água em vinho. Os religiosos transformam o pão em carne e o vinho em sangue. Irmãos e ouvintes, prestem atenção como os líderes religiosos fazem no dia da ceia. Pegam um pão comum,
um vinho comum, retalha o pão em pedaços e fazem uma oração. Oração não. Fazem uma mágica. E depois da mágica, agora, não é mais um pão. Não é mais um pão comum. Agora é o corpo de Jesus Cristo. É a carne de Jesus Cristo, diz eles. Pegam o vinho comum e fazem a mesma mágica, que eles chamam de oração, que fizeram com o pão. Fazem a mesma mágica com o vinho comum. Agora, depois da mágica ou da oração, não é mais um vinho comum. Agora é o sangue de Jesus Cristo. Agora, depois da ceia celebrada, eles têm um destino para o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Por quê? Ninguém pode usar o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Somente os religiosos têm o privilégio de comer a carne de Jesus Cristo e beber o seu sangue. Sim, somente os religiosos têm este privilégio. Este Jesus dos religiosos não é o Filho de Deus. É um Jesus criado pelos religiosos. E a ceia dos religiosos também foi criada por eles próprios. Não é a ceia do Senhor Jesus Cristo. Paulo nos mostra em 1 Coríntios 11, 17 a 34, que esta ceia não é a ceia do Senhor Jesus Cristo. Paulo aprovou a ceia dos coríntios. Paulo desaprovou a ceia dos coríntios. Ceia que Paulo aprovava era a ceia dos religiosos primitivos, que não celebravam uma ceia como a ceia dos coríntios. Paulo aprovou a ceia dos coríntios. Paulo desaprovou a ceia dos coríntios. Será que Paulo aprovava ou aprovaria hoje a ceia dos religiosos dos nossos dias atuais? Os religiosos vivem de brincar com os sacramentos de Deus, com as coisas santas de Deus. Os religiosos brincam de ceia, brincam com a palavra de Deus, brincam com o Espírito Santo. A brincadeira com a ceia do Senhor é prejudicial para os religiosos. Esta brincadeira com a palavra de Deus é prejudicial para os religiosos. Esta brincadeira com o Espírito Santo é prejudicial para os religiosos. Se os religiosos soubessem a gravidade desta brincadeira, eles pediam perdão a Deus e paravam de brincar de ceia santa do Senhor, como eles chamam. Paravam de brincar com a palavra de Deus, paravam de brincar com o Espírito Santo, porque as religiões que se diz pentecostais brincam com o Espírito Santo, e essa brincadeira é muito prejudicial para os religiosos. Os religiosos ainda não descobriram que este Senhor Jesus, que eles conhecem, não é o Filho de Deus. É um Senhor Jesus criado pelas religiões. Este Senhor Jesus das religiões não tem nada a ver com o Filho de Deus. Este Senhor Jesus das religiões é um ídolo fabricado pelos líderes religiosos. Paulo nos mostra que este Senhor Jesus das religiões é um Deus que tem o seu nome de Deus deste século, conforme 2 Coríntios 4, 1 a 4. Paulo nos mostra a idolatria dos coríntios, 1 Coríntios 10, 14 a 22. Paulo diz que a ceia dos coríntios é um culto aos demônios e não a Deus. Paulo diz que os coríntios estavam irritando a Deus e provocando a ira de Deus contra eles. Aí Paulo diz: ou irritaremos nós o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Paulo aqui nos mostra a depravação e idolatria dos coríntios, oferecendo sacrifício aos demônios e dizendo que estavam oferecendo sacrifício a Deus, celebrando a ceia com pão e vinho e oferecendo a ceia aos demônios. Paulo diz que os coríntios estavam servindo aos demônios e aos ídolos. Irmãos e ouvintes, o Senhor Jesus das religiões é um ídolo chamado Deus deste século. Irmãos, os religiosos vivem
Tem uma cegueira tão grande, ou seja, uma cegueira gravíssima, e o culpado desta cegueira dos religiosos é o Deus deste século. O Deus deste século faz tudo parecido com o que faz o Deus vivo e o seu Filho Jesus Cristo aqui na terra. O Deus deste século tem uma missão aqui na terra: é enganar os habitantes da terra. Os religiosos são tão cegos que não sabem de onde veio o Deus deste século. O Deus deste século veio dos céus, foi expulso dos céus aqui para esta baixa terra, para se passar como anjo de luz e ministro de justiça, como disse Paulo, 2 Coríntios 11, 13 a 15. Para quem não sabe, vai ficar sabendo agora. Satanás mudou o seu nome para enganar os religiosos. Ele está se transformando em um anjo de luz e ministro de justiça aqui na terra, para enganar os religiosos da terra. O Deus deste século engana os religiosos com um falso evangelho, com uma falsa ceia, chamada de ceia do Senhor. Paulo reprovou esta ceia celebrada pelos coríntios, ou pelos seguidores do Deus deste século. Somente cego não pode ver que este Senhor Jesus das religiões não é o Filho de Deus, ou não é o Filho do Deus vivo. Somente os cegos não podem ver as astúcias de Satanás nos últimos tempos, em que antecede a volta do Senhor Jesus Cristo. Somente os cegos não veem que os religiosos negam o Filho de Deus todos os dias nas suas igrejas, negam nas suas orações, negam no seu falar, negam no seu pronunciar, negam em tudo o nome do Filho de Deus. Vou lhes dar um exemplo das orações dos religiosos. Oram em nome de Jesus e amém. Outros oram em nome do Senhor Jesus e amém. Para que os religiosos não negassem o nome do Filho de Deus, eles tinham que orar em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja responder amém. Veja o que João disse na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 22 e 23. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Qualquer que negar o Filho, também não tem o Pai. E se eu te perguntar, tu sabe me responder? Como é o nome completo do Filho de Deus? É Jesus, Senhor Jesus ou Jesus Cristo? Qual dessas três palavras é a palavra correta? Jesus, Senhor Jesus ou Jesus Cristo? Porque as religiões negam a Cristo? Porque não conhecem o Cristo. Só conhecem Jesus ou Senhor Jesus. Se o Jesus das religiões fosse o Filho de Deus, os religiosos chamavam Jesus Cristo. Mas prestem atenção que os religiosos não pronunciam o nome Jesus Cristo, só pronunciam Jesus ou Senhor Jesus, negando a Cristo. Irmãos, vejam o que João diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Quem nega a Cristo, nega também o Pai. 1 João 1, 22 e 23. Quem não quiser negar a Cristo, quando for pronunciar o nome do Filho de Deus, não pronuncie somente Jesus ou Senhor Jesus, pronuncie Jesus Cristo ou Senhor Jesus Cristo. Como podemos admitir que esta ceia celebrada pelos religiosos é a ceia do Senhor Jesus Cristo? Isso é gravíssimo, chamar esta ceia celebrada pelos religiosos de ceia do Senhor Jesus Cristo. Esta ceia celebrada pelos religiosos é a ceia do Senhor Jesus, ou a ceia dos líderes religiosos. Ceia para comer a carne do Senhor Jesus e beber o sangue do Senhor Jesus. Jamais nós, cristãos, podemos celebrar uma ceia para comer a carne do Senhor Jesus e nem beber o sangue do Senhor Jesus. Como se pode comer a carne de um corpo glorificado? Como se pode beber o sangue de um corpo glorificado?
Isso quer dizer que os religiosos mataram o Senhor Jesus Cristo para comer a sua carne e beber o seu sangue. Porque ninguém pode comer a carne enquanto alguém está vivo. Assim os religiosos mataram o Senhor Jesus Cristo para comer a sua carne e beber o seu sangue. Neste caso, os religiosos todos os meses matam o Senhor Jesus Cristo para poder comer a sua carne e beber o seu sangue, a qual chamam de ceia do Senhor Jesus. Realmente, a ceia é do Senhor Jesus? Esta ceia celebrada pelos religiosos não é a ceia do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo está longe desta ceia celebrada pelos religiosos. Esta ceia celebrada pelos religiosos é aquela mesma ceia celebrada pela igreja de Laodiceia. Os religiosos da igreja de Laodiceia colocaram Jesus Cristo para fora da igreja no dia da ceia. Veja que o Senhor Jesus Cristo do lado de fora da igreja, batendo na porta da igreja, pedindo para os líderes dos seus fiéis abrirem a porta da igreja para ele entrar e ceiar com eles. Jesus Cristo dizia: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com vocês e vocês comigo. Apocalipse 3:20. Laodiceia tinha 5 qualidades péssimas, abominável diante de Deus. Vejam as 5 qualidades péssimas da igreja de Laodiceia: desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. O Senhor Jesus Cristo aprovará uma ceia celebrada por uma igreja que os seus líderes e seus fiéis negam o nome de Cristo? Porque o líder religioso botou Jesus Cristo para fora da igreja. Isso num dia de ceia. Porque Jesus Cristo disse aquelas mesmas palavras que Paulo disse para a igreja de Coríntios. O que Paulo disse para o líder da igreja de Corinto e para os seus fiéis? Resposta em 1 Coríntios 10, 14 a 22 e 1 Coríntios 11, 17 a 22. Porque os líderes religiosos não fazem uma leitura no dia da ceia de 1 Coríntios 11, 17 a 22. Só fazem a leitura dos versículos 23 em diante. Os líderes religiosos não fazem a leitura dos versículos 17 a 22 porque Paulo reprova a ceia dos coríntios. E os líderes religiosos não querem que os seus fiéis saibam que Paulo não aprovou a ceia dos coríntios. No capítulo 10, versículo 14 a 22 e 1 Coríntios 11, 17 a 22. Paulo diz que a ceia dos coríntios era um sacrifício aos demônios e não a Deus. Os irmãos sabem me responder por que os líderes religiosos chamam de Santa Ceia do Senhor? Porque a ceia é dos santos. Os líderes religiosos se justificam ou se julgam santos e somente estão dignos de tomar a Santa Ceia e de comer a carne do Senhor Jesus e beber o seu sangue. Os santos. Para os líderes religiosos, os dignos de comer a carne do Senhor Jesus e beber o sangue do Senhor Jesus deles, é somente os fiéis, membros que forem fiéis dizimistas e também ofertantes. Quem não for fiéis nos dízimos e nas ofertas não é digno de participar da Santa Ceia deles. Quando os fiéis se examinam a si mesmo, que não está pagando os dízimos do seu Deus, não está digno de tomar a Santa Ceia. Muitas vezes, quem faz o exame é o próprio líder, se o irmão está digno de participar da Santa Ceia. Uma das coisas de não poder participar da Santa Ceia é o não estar em dias com os dízimos do Senhor Jesus. No dia da Santa Ceia tem que estar todos em santidade e fiéis nos dízimos e nas ofertas. Em muitas igrejas, o dia da Santa Ceia deles é um dia de prestação de contas. Isso, prestação de conta com Deus, diz eles. E uma das prestações de contas é os dízimos. Ninguém pode estar em falta com o Senhor Jesus das religiões, nos dízimos e nas ofertas. Esta é a dignidade de participar da Santa Ceia do Senhor Jesus das religiões. Os irmãos e ouvintes prestaram atenção, porque o Senhor Jesus das religiões não é o Filho de Deus.
O nome do Filho de Deus é Senhor Jesus. O nome do Filho de Deus é somente Jesus ou Senhor Jesus? O nome do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo. Ninguém se encontra Cristo no Senhor Jesus das religiões. Então, por isso é que eles não gostam de falar no nome de Cristo, porque Cristo não está nas religiões. Eles adoram e servem somente a Jesus ou ao Senhor Jesus, que não é o Cristo. Ninguém encontra Cristo no Senhor Jesus das religiões. Os religiosos são ensinados pelos seus líderes religiosos a não pronunciar o nome de Cristo. Os religiosos não podem pronunciar o nome do Senhor Jesus Cristo. Só podem pronunciar Jesus ou Senhor Jesus. Aonde nós podemos encontrar Cristo nas religiões? Biblicamente, escrituramente, o nome do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo. Mas para os religiosos, o nome do Filho de Deus eles chamam de Senhor Jesus ou somente Jesus. A vossa meditação, leiam 2 Coríntios 6, 14 a 18 e Apocalipse 18, 1 a 4. Onde Paulo vai dizer, separai-vos do meio deles, saia do meio deles, diz o Senhor Todo-Poderoso. Em Apocalipse, o anjo do Senhor Jesus Cristo diz para aquele povo daquelas religiões, daquela época e também para as religiões dos nossos dias atuais. Sai dela, povo meu, para não ser cúmplice dos seus pecados. Então, irmão, o pecado das religiões é grande, é gravíssimo. Tem chegado nos céus, no trono da graça de Deus. E Deus em breve vai pedir conta com essa geração que vivem aqui na terra celebrando ceias indignas, mentindo para as pessoas e o povo acreditando nas mentiras deles. Por isso o anjo diz hoje, sai dela, povo meu, separai-vos, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi. Ai de mim se eu me calar quando Deus me manda falar. Fala, Senhor Jesus Cristo, o teu servo ouve. Estamos limpos do sangue dos religiosos que ouviram esta mensagem e não deu crédito. Somos atalaias da última hora, de volta à palavra original. Diz o Senhor dos Exércitos, o Deus Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. Sou eu que confirmo as palavras dos meus servos e cumpro os conselhos dos meus mensageiros. Isaías 44 e 26. Eu, Jesus Cristo, Filho de Deus, enviei o meu atalaia para testificar estas coisas sobre a ceia dos religiosos da terra, que não é a ceia do Senhor Jesus Cristo, é a ceia deles próprios, festa da carne e do sangue, que não é o sangue do Filho de Deus e nem a carne do Filho de Deus. Paulo não aprova a ceia dos religiosos. O Senhor Jesus Cristo também não aprova a ceia dos religiosos. Tudo isso era o que Deus tinha para falar com os religiosos do século XXI no terceiro milênio, antes do toque da última trombeta. Hoje é um dia aceitável do Senhor Jesus Cristo. Buscai o Senhor Jesus Cristo enquanto se pode encontrar. O Senhor Jesus Cristo está vindo e o povo não estão percebendo a brevidade dos dias da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então está prestes a cumprir na terra aquela profecia de Amós. Então, irmãos, está vindo uma fome sobre a terra, uma sede sobre a terra. Não é fome de pão nem sede de água, é fome e sede de ouvir a palavra de Deus. E não vai haver quem pregue mais. Antes desta fome e esta sede chegar, vamos aproveitar esta abundância de pão e de água que ainda está tendo nos nossos dias atuais. Amós falou, Amós 8, 11 e 12. São palavras proféticas. E os que vão ser mais atingidos com esta fome e esta sede é a juventude. Irmãos e ouvintes da palavra de Deus, quando esta fome e esta sede vai acontecer? Quando os povos religiosos descobrirem que este Jesus ou este Senhor Jesus, que eles tanto idolatram, não é o Filho de Deus. É um ídolo. O Filho de Deus não é um ídolo. O Filho de Deus disse, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Eu sou a fonte das águas vivas. Este pão e esta água
que os religiosos estão comendo e bebendo não é o verdadeiro pão que desceu do céu. Esta fonte de água que os religiosos estão bebendo não é a fonte das águas vivas. Somente o Filho de Deus tem o pão vivo que desceu dos céus e a água viva que jorra para a vida eterna. Apocalipse 22, 6 e 17, está escrito: E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouvir diga, vem, e quem tem sede venha, e quem quiser, tome de graça a água da vida. Em João 6, 33 a 35, disse Jesus Cristo, porque o pão de Deus é aquele que desce dos céus e dá vida ao mundo. Disseram-lhe para Jesus Cristo, Senhor, dá-nos sempre desse pão? Jesus Cristo lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem vem a mim nunca terá sede. Os religiosos estão morrendo de fome e de sede, porque o pão que eles comem nas ceias não mata a fome deles, e o sangue que eles bebem não mata a sede deles. Os religiosos estão sendo enganados pelos seus líderes, celebrando uma ceia que não tem nada a ver com a ceia do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo disse, aprendam de mim. Paulo disse, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Com quem os líderes religiosos aprenderam a celebrar esta ceia? Foi com Jesus Cristo e com Paulo. O Senhor Jesus Cristo não aprova estas ceias celebradas pelas religiões. Paulo também não aprova estas ceias celebradas pelas religiões. Irmãos e ouvintes da palavra de Deus, compensa para os religiosos continuar celebrando uma ceia que nem Jesus Cristo e nem seus apóstolos não aprovam? Paulo disse para os coríntios, por isso tem muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Este dormir que Paulo está falando não é o sono da morte, é um sono de quem está vivo, dormindo entre os mortos. É um vivo que está morto, que ele fala em Efésios 5,14. Desperta, tu que dormes, levanta-te entre os mortos, que Cristo te iluminará, ou seja, te libertará de entre os mortos, ou te levantará de entre os mortos. Levanta-te entre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Quem dorme entre os mortos não tem discernimento do que venha a ser a ceia do Senhor. Somente quem já despertou do sono de entre os mortos, Jesus Cristo esclareceu o que venha a ser a ceia do Senhor Jesus Cristo. Quem ainda está dormindo entre os mortos não tem ciência, ou seja, não tem consciência da gravidade desta ceia celebrada pelas religiões. Somente quem já despertou dentre os mortos está capacitado para ver a gravidade da ceia celebrada pelas religiões. Quer ser iluminado por Deus para discernir o corpo e o sangue do seu Filho Jesus Cristo? Se você quer ser iluminado, não procure luz no Jesus ou no Senhor Jesus das religiões. Somente o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8 e 12. Sabe por quê os religiosos andam em trevas e dormem entre os mortos? Porque não seguem o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Seguem a um Deus chamado Deus deste século, 2 Coríntios 4, 1 a 4. O Deus deste século não permite que os seus seguidores vejam a luz do Evangelho de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Muito cuidado com o Deus deste século, que se apresenta nas religiões com o nome de Jesus ou Senhor Jesus. O nome do verdadeiro Filho de Deus não é somente Jesus ou Senhor Jesus. O nome do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo,
1 Coríntios 8, 5 e 6. Então, irmãos, a ceia celebrada pelas religiões não é a ceia do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Celebram a ceia do Deus deste século, conhecido mundialmente por Jesus ou Senhor Jesus. Este é o Deus das religiões da terra, Deus deste século, Jesus ou Senhor Jesus. Veja 1 João 5, 19 a 21. Aqui está o nome do verdadeiro Deus e da vida eterna, que não é Jesus e nem Senhor Jesus. O verdadeiro Deus é Senhor Jesus Cristo. Deus em Cristo seja louvado. A Igreja de Jesus Cristo na Terra, que acabou de ouvir essa mensagem, diga amém. Então, queridos irmãos, estamos terminando aqui essa mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz para as religiões da terra, que vivem todos os meses celebrando uma ceia. E isso estão profanando a ceia do Senhor Jesus Cristo, porque esta ceia que eles celebram não tem nada a ver com a ceia do Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos em Jesus Cristo, estamos terminando essa mensagem aqui. Os irmãos não estão obrigados a crer. Se os irmãos crêem, amém. Se não crêem, amém também. Então, essa mensagem ela vai ser lançada no nosso canal para que o mundo inteiro ouça essa mensagem. Então, este é o conselho, esta é a palavra. Deus em Cristo seja louvado. Amém.